Gênesis no lar, Evangelho no coração. Manhã de bênçãos, de oportunidades. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento, que estejamos todos unidos no mesmo ideal. Agradecemos aos benfeitores da vida maior, que nesse momento envolve os nossos familiares, amigos, que possamos todos juntos estabelecermos a frequência do bem, que o nosso momento possa ser um instante para ficar marcado na intimidade do coração. Com muita alegria nós vamos fazer o evento de hoje, que comemoramos. Hoje estamos completando o encontro de número 380, para festejar, não é mesmo? Então vamos lá. Tema: Espíritas, instruí-vos. Instruí-vos. Vamos lá, pessoal? Vamos juntos? Vamos nos instruir? Então, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos, nesse instante, retomar o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicado em 1868, e nós estamos trabalhando com o capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Nós vamos hoje trabalhar o item 32. Nós temos discutido em grupo, com a orientação de Allan Kardec, esse processo de transformação da humanidade a partir da teoria que o Espiritismo nos revela sobre as emigrações coletivas, chegadas e partidas de entidades espirituais no nosso contexto planetário. Então eu peço licença para vocês para a gente fazer a leitura. Sempre começamos com aquela frase do primeiro item dos Sinais dos Tempos, quando Kardec diz assim: dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. São chegados esses tempos. Olha que beleza, pessoal. Então nós estamos nesse período. Vamos comemorar e nos preparar para a grande batalha, para vencermos a nós mesmos as imperfeições do caminho. Então agora vamos ao item 32. Ele é curtinho, mas traz para a gente ensinamentos muito importantes. Então eu chamo a atenção de todos para que a gente possa juntos entrar nessa sintonia com Kardec. Ele diz assim: as grandes emigrações coletivas não têm como única finalidade promover as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito da população, libertando-a das más influências e dando superioridade às ideias novas. Olha só que beleza, hein? Dando superioridade às ideias novas. Continuando. Em virtude de muitos estarem maduros para essa transformação, apesar de suas imperfeições, partem a fim de se fortalecer numa fonte mais pura. Caso permanecessem no mesmo meio, sobre as mesmas influências, persistiriam nas mesmas opiniões e na forma de ver as coisas. Uma temporada no mundo dos espíritos é suficiente
para lhes abrir os olhos, porque lá eles veem o que não podiam ver na terra. Desse modo, o incrédulo, o fanático, o autoritário poderão, pois, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Em sua volta, perceberão as coisas mudadas e experimentarão a influência do novo meio onde terão nascido, em lugar de fazer oposição às ideias novas. Nós ficamos admirados com o poder de síntese, com essa maneira didática, direta, que Allan Kardec dialoga com a gente. Não é mesmo, pessoal? Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo que ele nos oferece com a saída dos espíritos e retornando num novo cenário. Nós vivemos um período em que estamos superando com essa pandemia do coronavírus, que o que aconteceu conosco? Nós fomos retirados do contato social mais ostensivo, chamados para refletirmos dentro das nossas casas, fazendo o isolamento necessário, e hoje as atividades estão retornando. Com certeza que quando nós estivermos de volta para aquele cenário que antes era cotidiano, costumeiro, rotineiro, podem preparar que nós vamos encontrar muitas mudanças. A nossa visão estará numa outra dinâmica e dos outros também. Comportamentos estarão performando em outros níveis. Assim acontece quando deixamos a Terra, voltamos para o mundo espiritual. Observem, nós vamos voltar para a morada de onde viemos. Nós vamos reencontrar com companheiros, com entes que anteriormente convivíamos. E vamos ser impactados, pois vamos recordar de aspectos que estão esquecidos na nossa memória. Aí nós teremos que nos adaptar. E nesse cenário, ao mesmo tempo, nós teremos como que os painéis se abrindo para observar, para ressignificar tudo que nós fizemos na última existência. Erros, acertos, os empreendimentos e seus resultados. Oportunidades aproveitadas e outras não. E, em alguns casos, criando hábitos que vão trazer para nós dificuldades que teremos, a partir dessa observação, que retornar para reparar. Então, Kardec está falando para a gente sobre esse cenário dos espíritos que deixam a Terra, vão para o mundo espiritual e estarão sendo chamados para essa reflexão. Então, quando ele diz assim, em virtude de muitos estarem maduros para essa transformação, apesar de suas imperfeições, partem a fim de se fortalecer numa fonte mais pura. Caso permanecessem no mesmo meio, sob as mesmas influências, persistiriam nas mesmas opiniões e na forma de ver as coisas. Observemos que em determinados momentos da nossa vida nós estamos influenciados de tal forma pelo meio que fica difícil, complexo você ver mais ao longe. Perceberam? As influências, elas dialogam com as imperfeições. Então nós estaremos sempre naquele lugar em que necessitamos provar
sermos testados sobre o ponto de vista dessa nossa desenvoltura, da nossa necessidade de superação. O Livro dos Espíritos é claro, nos apresentando o porquê que escolhemos viver naquele ambiente que vai nos trazer os maiores testemunhos. Então, a humanidade vai se renovando dentro desse processo das chegadas e partidas. Quanto ao incrédulo, o fanático, o autoritário, poderão, pois, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Olha que interessante. A frase incrédulo vai ser trabalhado a fé. O fanático vai ser trabalhado a tolerância. E o autoritário vai ser discutida a liberdade. Então é necessário a conexão e a desconexão, o vínculo e as separatividades que surgem quando somos chamados para outros departamentos da vida. Eu costumo dizer o seguinte: no mundo antigo, as gerações que estão deixando a Terra, as famílias eram numerosas. Aí o fenômeno foi observado com muita clareza quando, por exemplo, esses núcleos fecharam um ciclo de convivência. Desencarnou um avô, um pai, ou uma mãe, uma avó, ou uma pessoa que era a célula agregadora. A simples partida desse sugeriu uma sequência de fenômenos em que cada um foi para a sua parte. Cumpriu-se uma etapa de aprendizado. Perceberam? Então, a definir que nós estaremos sempre sendo chamados para levar à frente as ideias, a cultura, o aprendizado vivido em determinados momentos da nossa vida, promovendo novas relações, novas atividades, abrindo, portanto, percepções em outros campos para a desenvoltura, para o progresso, seja ele intelecto ou moral. Então, observemos. A população planetária ela vai aumentando exponencialmente. Com isso, as oportunidades vão se agigantando, porque são espíritos que chegam trazendo as suas experiências. E quando a gente vai para o âmbito das relações, naturalmente, há uma onda impulsionadora para se pensar em vários temas, para se discutir com vários pontos de vista. Pois bem, agora o que nos importa? Nós estamos diante do Espiritismo, essa doutrina reveladora, que sugere que estejamos procurando aquilo que é mais importante, os elementos, os valores que realmente auxiliam numa caminhada com uma visão imortalista. Eis o diferencial, pois dialogamos com os espíritos que nos trazem experiências além túmulo, apontam para nós o horizonte que se abre da vida futura, dizendo que é necessário que cada um compreenda o motivo o qual nós estamos na Terra, lutando pelo nosso aperfeiçoamento. E trabalhando nessa senda, naturalmente, nós teremos uma vida menos dorida, como diz o outro, com menos dificuldades. Por quê? O conhecimento favorece. A tecnologia nos dá tantas condições de facilitar a nossa vida cotidiana. Por que não pensar nesta ciência do espírito, que pode sim trazer para a gente muitos benefícios, e a gente vai passar a superar os obstáculos com mais segurança, com mais fé, com mais esperança.
e aprendendo, inclusive, a domar as emoções para que elas não sejam impedimentos. Então, quando a gente estamos relacionando com alguém, que a gente possa ver no outro um irmão que está na escola aprendendo conosco, sujeito a acertos e erros. E tudo que o irmão, o companheiro me oferece, na verdade, são elementos importantíssimos para o meu aprendizado. Então, ele está sendo sempre chamado para exercer uma função de um mensageiro. Olha que beleza. Ele vai estar dialogando conosco no sentido de, preste atenção, veja o que eu estou te dizendo, seja coisas boas ou não. Isso pode, bem aproveitado, se transformar num recurso que, bem compreendido, estará sempre favorecendo. Aí a gente vai parar com isso, de se lamentar tanto, né, de maldizer a vida. Estaremos numa senda de agradecimento, obedientes e resignados. Olha que legal. Ah, Carlos Alberto, mas e a dor, o abandono, a desilusão? Como que nós vamos nos comportar assim? Como nós iremos administrar? Desculpa, foi só um ajuste técnico da energia. Nós iremos, vamos dizer assim, observar os sinais e aprender com eles. Ou seja, nós temos elementos para trabalhar. O Emmanuel, vou trazer o nosso orientador, que nos ajuda tanto. No livro Pensamento e Vida, ele tem uma lição intitulada Família. Ele faz uma interpretação doutrinária do que foi disponibilizado no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe. Aprendemos que temos a parentela corporal e a parentela espiritual. Na Terra, nós vamos encontrar nas famílias parentes espirituais e aqueles apenas do sangue, do sobrenome. Em alguns casos, sem qualquer vínculo, a não ser o compromisso de estar junto ali nos mesmos eventos ou vivendo debaixo do mesmo teto. Mas há de chegar um tempo que cada um vai para a sua parte. Aprendeu, aproveitamos as oportunidades, mas não tem aquele vínculo. A gente não percebe isso. Por outro lado, existem aqueles que nós temos uma memória afetiva muito boa, mas temos dificuldades no dia a dia. Gritam, brigam, indiferentes, atacam, não tem umas histórias assim? E nós rebatemos, muitas vezes, na mesma dimensão. Existem aqueles corações que amamos profundamente, que não precisa nem de falar muito, que já ajustou a ideia. Né? Temos afinidade de propósitos, temos preferências muito semelhantes, enfim. Então, todos eles, para citar apenas esses 3 grupos, dialogam com as nossas necessidades. Os afins motivam, acalentam, abrandam, romantizam, poetizam. Sorrimos juntos, choramos também. Aqueles que temos afeição, mas dificuldade de relacionamento, estamos o tempo todo trocando, dialogando com um limite. Você está exercendo aquele papel que, se não formos vigilantes, a gente pisa no terreno do outro. E o primeiro grupo citado? Estamos sendo chamados para trabalhar não só a tolerância, mas a bondade. Ou não? Não podemos
alimentar as imperfeições da indiferença, pois os 3 grupos nós temos representantes da filiação divina, somos todos irmãos, estamos todos numa dinâmica de aprendizado, cada um no seu estágio. Perceberam, pessoal, como que a vida é bela? Então, em determinados momentos, para que a gente possa caminhar para as reflexões finais, em determinados momentos da nossa vida, nós estamos sendo convidados para sair do contexto que nos encontramos, para fazer uma ressignificação, um reaprendizado, e retornar no momento oportuno para cumprir a tarefa que realmente vai nos auxiliar. Com isso, eu ainda posso trazer um elemento. Em determinados momentos, nós somos retirados para não complicar, para não piorar uma situação. É verdade. Os espíritos, em alguns casos, percebem que um determinado acontecimento pode vir e trazer, vamos dizer assim, problemas que precisarão de muitos séculos para serem resolvidos. Gente, uma simples escolha, uma atitude pode determinar milênios de expiações. Os espíritos prodigalizam muitos exemplos para a gente refletir sobre o tema. Nós podemos, apenas a título ilustrativo, trazer Emmanuel no livro há 2000 anos. Vocês estão lembrados? O que aconteceu com ele? Em função do orgulho, do egoísmo, que era o seu maior desafio, pois numa existência anterior, quando vivera na República Romana, ele criou muitos condicionamentos que trouxeram imperfeições para sua intimidade. Quando foi um senador romano de nome Públio Cornélios, ele tinha um apelido, Sura. Sura significa perna longa. Ele foi um político complexo, de muitos interesses, de negociações estranhas. Ele tinha a necessidade de ter o poder nas mãos. Desencarnou de uma forma muito difícil. No mundo espiritual foi recebido por almas queridas, que se comprometeram a voltar com ele depois de uma revisão de valores. E assim o grupo retorna para o mesmo cenário romano. Foram viver no mesmo ambiente. Olha, até o monte onde o palácio da família foi erigido, foi ali que ele perpassou um cenário de quase 30 anos de vida. Desde jovem, encontrou uma alma querida que veio a ser a sua esposa, Lívia Lentulus. Agora ele passou a ter o nome Públio Cornélios, igualzinho, porém Lentulus, agregando. Aí, o que acontece? Em função de suas atitudes arbitrárias, defendendo o Estado com muito rigor, jovem, impulsivo, fez opções, escolhas que trouxeram para ele muitas dificuldades. E ele teve uma oportunidade ímpar. Foi recebido por Jesus quando o procurou, a pedido da esposa, para curar a filha. Vocês estão lembrados dessa história? Pois bem, Jesus, num diálogo extraordinário, transcendente, coloca para ele de volta o livre-arbítrio a partir de um convite. Quando Jesus faz uma alusão comparativa ao reino dos céus e o poderio da terra. Jesus usa uma expressão não literal, mas mais ou menos assim, que basta a vontade do alto para que todo o Império Romano quedasse. Mas o reino de Deus é eterno.
estava nas mãos dele a opção. O reino de Deus, gente, dá trabalho, viu? O reino de Deus que vai nos dar a condição superior, que vai realmente nos guindar a felicidade verdadeira, eterna, e não confundindo com os prazeres do mundo, que são convites para facilidade, por menor esforço. Pois bem, ele faz essa opção. O que definiu para ele, inclusive, o afastamento necessário daquele ente que ele classifica figuradamente como alma gêmea de sua alma, Lívia, sua esposa. Certa feita, Chico Xavier, comentando com amigos, disse que por conta disso, desta circunstância, Emmanuel se afastou de Lívia, mas tinha, à medida em que ele foi evoluindo, oportunidade de reencontrar com ela em episódios assim muito breves. Era necessário que ele se reajustasse interiormente, fizesse credor dos méritos para ter oportunidade de estar com ela e caminharem sempre juntos, no sentido, repito, espiritual. Não confundir alma gêmea com alma metade, porque isso é apenas uma interpretação vamos dizer assim, precipitada. Mas continuando. Então, amigos, quando que a separação se torna algo desafiador? Aí a gente agora vamos para o cenário da afetividade. Porque, tecnicamente, tirar um espírito de um lugar para levar para um outro, para ressignificar e depois retornar, fica uma análise um tanto quanto técnica, desvinculada dos sentimentos. E nós não podemos dissociar, porque não é fácil, não é simples ser afastado. E eu repito, ser afastado não é porque alguém vai apertar um botão, teletransporta. Não. Somos nós mesmos que fazemos essas escolhas de estarmos juntos ou separados daqueles entes que amamos. Compreenderam? E quando acontece, nós temos uma intervenção divina que é extraordinária. Pois Jesus supre as nossas deficiências nesses momentos de dor, de testemunhos. A alma se vê só e ela suplica: Deus meu, me ajude. E quando levantamos o dedo pedindo, o recurso vem. Então Jesus se apresenta com a sua condição extraordinária de amor, de bondade, para de alguma forma dizer assim: eu sou o amigo que caminho contigo. E para seguir com ele, porque não basta ele vir, nós temos que ir, nós temos que dar as mãos, nós temos que nos esforçar. E esse processo é que vai nos fortalecendo na caminhada para depois, com méritos, podermos novamente estar com aqueles que também amamos e aqueles que precisamos aprender a amar. Espíritas, instruí-vos. Emmanuel, no livro da Esperança, nos oferece uma lição belíssima. É a lição de número 15. Emmanuel traz o Consolador, trecho do Evangelho de João, 14, 26, e do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao primeiro: mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Agora, Emmanuel. Vamos lá, pessoal, prepara aí, hein? Agora é o conselho da manhã. Prevenir e recuperar. São atitudes que se ampliam entre os homens, à medida em que se acentua o progresso da humanidade.
aparecem noções de civilização e responsabilidade. E levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos. E raro, surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desdobrar-se em tragédias de todos os tipos, ou melhor, desbordar-se em tragédias de todos os tipos. E pouco realizamos, a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais. E quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra o desregramento de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Dica: bem ao estilo emanuelita. Combatamos, assim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose. Mas busquemos igualmente extinguir, prestem atenção, o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade, por criar crises agudas de ignorância. Crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Amigos, nos instruamos, buscando sempre o conhecimento aplicado nas ações do dia a dia, que vai naturalmente fortalecer o processo em busca da sabedoria, vencendo as provas, administrando as expiações, essa oportunidade de colocar para fora as nossas mazelas, resolvendo-as, para que a nossa vida se transforme num poema de bênçãos e que a humanidade se torne um lar sagrado de fraternidade, das verdadeiras oportunidades que necessitamos para empreender o voo à imortalidade, ao infinito, as bênçãos divinas, o amor verdadeiro. Pessoal, Gênese no Lar.
promovendo sempre esse instante em que a regeneração gera novos conceitos e propõe essa vida melhor. Que Allan Kardec nos inspire, os bons espíritos continuem nos lares, auxiliando os familiares, mas também atendendo às súplicas do caminho, aos nossos irmãos em humanidade que passam por testemunhos complexos. E assim, nós vamos nos despedir, como sempre fazemos, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, um bom dia para todos. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, valeu.